Bom, a gente fala agora sobre saúde aqui no JC porque os casos de síndromes respiratórias seguem aumentando aqui no estado. A gente tem acompanhado, né, toda essa situação aqui no Jornal da Correio. E aí o que chama a atenção é que, principalmente, a principal forma aí de combater a doença está disponível, que é a vacina. Mas ainda assim, o cenário é muito preocupante. Vamos conversar ao vivo sobre esse assunto com Simon Cavalcante, né, Simon? Boa noite para você. Exatamente, Linda. Boa noite a você, boa noite a todo mundo que está acompanhando o JC. A gente fica sem entender essa situação, né? A gente está vendo aí os casos se multiplicando, né, de síndrome respiratória, e a gente tem uma arma muito eficaz, eficiente e alcance aí da população, né, dos grupos prioritários, que é a vacina, e muita gente deixa esse direito de lado e termina aí sobrecarregando os hospitais, adoecendo e correndo risco de morte, que é o que vem acontecendo aqui no nosso estado. Olha só, os casos de síndrome respiratória já provocaram 21 mortes. Esse número foi atualizado agora há pouco pelo boletim da Secretaria Estadual de Saúde. Até então, até hoje à tarde, eram 18, né, referentes ao boletim divulgado no dia 6 de maio, e aí já teve essa ampliação. Até então, né, quando eram 18 mortes, a última tinha sido de uma menininha aí de cerca de 2 anos, que era da cidade de Cajazeiras. Inclusive, ela foi levada de helicóptero para o Hospital de Trauma de Campina Grande, mas não resistiu. A gente, né, falou sobre isso aqui no JC, mas cresceu ainda mais o número de mortes provocados aí por diversos vírus que estão circulando aqui no nosso estado. Inclusive, vocês vão acompanhar comigo aí na tela, né, uma atualização, um resumo desse último boletim da Secretaria Estadual de Saúde. Olha só, já são 186 casos confirmados de síndromes respiratórias, né? Isso até o dia 6 de maio, mas apesar do que, né, 6 de maio, mas esse último boletim trouxe o mesmo número, o boletim divulgado hoje. Bom, são 121 para o VSR, né, ou 53% dos casos, a maioria é desse vírus. A influenza B já são 42 casos, ou 22%, e a influenza A, 23 casos ou 12%. Vendo aí a faixa etária, para o pessoal entender como as crianças que estão aí sendo mais... estão mais vulneráveis a essas doenças. Olha só, os menores de 1 ano, né, dominam aí os casos, são 67 ou 36%. A faixa etária de 1 a 4 anos são 55 casos, ou 29%. De 5 a 9 anos, 19 casos, ou 10%. Já em relação às mortes, que é o que preocupa, que é o que a gente lamenta, né, a gente chegar a esse número de 21 casos, são 12 mortes provocadas pela influenza, 6 pelo VSR, né? VSR, desculpa, 2 por rinovírus, 1 por para-influenza, vocês estão vendo aí, o nome do vírus é isso mesmo, para-influenza, e 1 por co-infecção de influenza e também do VSR. Já a faixa etária, olha só aí, pessoal, isso fica como alerta para os pais. São 11 vítimas que tinham aí de 0 a 7 anos, né? Ou seja, 11 crianças até 7 anos que perderam a vida aqui no nosso estado. Os maiores de 60 são 7 vítimas, e a gente sabe que os idosos também, eles são muito vulneráveis a essas doenças respiratórias. Já a faixa etária de 39 a 58 anos são 3 vítimas. Então, esse é um último resumo aí divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. A gente está falando aí dos casos confirmados, mas só entre o mês de março e o início desse mês de maio, né, as unidades de saúde do estado atenderam aí a mais de 48 mil crianças com sintomas respiratórios, né, que aí pode ter sido provocado por diversas doenças, né, mas os sintomas respiratórios levaram aí 48 mil crianças a buscarem atendimento, né? E aí, a gente está vendo esse número absurdo de casos aqui no nosso estado, mas aí quando a gente olha a vacinação, que foi o que a gente começou, né, falando aqui nessa entrada, o percentual de vacinação está muito baixo na Paraíba. No público infantil, né, ou seja, as crianças têm direito a essa vacina contra a influenza, apenas 30%
né, foram imunizadas no nosso estado. Muito baixa, a procura ainda está muito baixa. Já o público adulto que tem direito, a gente lembra que essa vacina da influenza não é para a população em geral, é para alguns grupos prioritários. Mas quem tem direito, né, entre os adultos, aí apenas 38% também procuraram os postos de vacinação. Inclusive, a gente está aqui no Mangabeira Shopping, que é um posto que funciona até às 10 horas da noite, então não tem desculpa. Esse horário estendido é para permitir que as pessoas que trabalham, né, que estudam durante o dia, possam se imunizar. A gente está vendo aqui, tem diversos pais com crianças, né? Aqui a gente está no subsolo do shopping, que é para o atendimento, né, para vacinação de pedestres, mas olha só como a procura está baixa, não tem nem fila, né? O espaço está realmente vazio, só essas pessoas já sendo atendidas. Do lado de fora, né, fica o drive-thru também. Quando a gente chegou, tinham só 6 veículos esperando por essa vacinação. Então a procura está muito baixa, por isso que a gente está aí com esse percentual de apenas 30%. Inclusive, o pessoal está sendo atendido. Eu vou tentar conversar aqui ao vivo com algum pai, alguma mãe. Deixa eu conversar aqui com essa mãe. Olá, boa noite. Deixa eu conversar com a senhora aqui ao vivo. Decidiu trazer seu filho, foi, ou é a senhora meio que está se vacinando? Sou eu e minhas filhas. Ah, é? A senhora vai se vacinar. Que é contra a influenza, é contra o quê? A influenza e a Covid. E a Covid. Sim. Aí para as crianças também, para as filhas também. A Covid. Certo. E é importante, né, se vacinar, porque a gente está vendo aí que os casos de gripe estão se multiplicando, então a senhora prefere se precaver, não é isso? Com certeza, com certeza. Tá certo. Muito obrigado. Como é o nome da senhora? Dona Albaneira, muito obrigado e boa vacinação para a senhora. Aqui eu vou pedir, né, para Cristiano girar, a gente vai ver aqui, o pessoal, né, apresenta aqui a documentação e recebe a vacina aqui, ó. Tem uma criança agora, inclusive, que vai se vacinar. Muita gente deixa de procurar, né, o imunizante, esses postos de vacinação com medo da reação, mas é normal, minha gente. Toda vacina pode provocar uma reação leve, que aí é aquela questão do braço ficar um pouquinho dolorido, pode dar um pouco de febre, um pouco de dor de cabeça, né? Em alguns casos, não é todo mundo, né, que tem aí esses sintomas, mas isso desaparece em 1, 2, no máximo em 3 dias. E isso é o corpo reagindo, significa que o corpo está criando proteção contra o vírus aí da gripe. Então é importante as pessoas se vacinarem. Tá vendo aí, ó, mais um exemplo de uma pessoa que decidiu se vacinar e se proteger. Deixa eu conversar aqui com ela. Boa noite. Como é seu nome? Fernanda. Fernanda, essa vacina foi contra o quê? É a bivalente da Covid. Você tem o direito também à vacina contra a influenza? Não, mas eu tomei porque eu trabalho no banco e lá eles dão a vacina pra gente. Então tá protegida também contra a gripe, né? Também já. E aí você trouxe o seu filho? Filha, pra sim, tomar desculpa, a vacina. É a filha. Como é teu nome? Júlia. Júlia, e aí, você entende a importância da vacina? Você sabe qual é que você vai tomar hoje? Qual vai ser? É contra o quê? A dela vai ser contra o quê? Contra a Covid. A Covid, né? É importante se vacinar, né? E aí, tem criança que tem medo. Você tem medo de vacina? Não. Não? É uma picadinha só bem leve, né? E passa rápido, não é isso? Vale a pena? Vale. A terceira dose já, né? Tá certo. Então, Tá. muito obrigado aí, pessoal. Boa vacinação. Tá aí, olha só, outro alerta que as autoridades de saúde fazem é o seguinte, é em relação ao uso de máscara. Então, se você está com algum sintoma gripal, né, tá com coriza, é importante que você utilize a máscara para que você não transmita esse vírus para outras pessoas, né? A gente precisa ter esse cuidado. Mas bem, a gente está falando de toda essa situação aqui no estado, né? Como eu falei, mais de 48 mil crianças foram atendidas nessas unidades de saúde, né? Só entre março e início de maio, e isso, é claro, vem chamando a atenção das autoridades de saúde. Inclusive, ontem a secretária executiva de saúde do estado, né, Renata Nóbrega, publicou um vídeo comentando aí esse atual panorama de síndromes respiratórias aqui no nosso estado. Vamos conferir. Nesse momento mais crítico no acompanhamento do perfil infantil, que é o que mais está acometendo hoje no estado da Paraíba. De 186 notificações, casos confirmados de síndrome respiratória, 80% está no público infantil. E dos óbitos, dos 18 óbitos que nós já tivemos confirmação, 10 já estão no público infantil. Então, nossa prioridade, atenção na organização da rede de tensionamento, de pressão no sistema de saúde está no público infantil. Então,
Então, é um alerta que realmente o vírus que está circulando é o vírus A e o vírus B, que estão presentes nas nossas vacinas. A gente precisa vacinar nossas crianças para evitar esse número, esse aumento de internações e evitar, consequentemente, chegar a um caso de óbito desse perfil de crianças que estão sendo acometidas e chegando até a óbito. Então, um alerta especial que a gente faz a toda a população paraibana é a questão da vacinação. Nós precisamos vacinar nossas crianças para evitar a internação. Bom, como vocês acompanharam, na verdade, a secretária executiva de saúde não publicou um vídeo. Ela conversou com a nossa equipe, né, comentando aí sobre essa realidade. Mas ela também falou sobre as ações que estão sendo desenvolvidas, né, para dar conta desse crescimento do número de casos, inclusive com a ampliação do número de leitos. Nós não estamos com nenhuma pendência de regulação. Todas as crianças que estão necessitando de um leito hospitalar estão sendo atendidas. Nós estamos com 83% de ocupação dos leitos que nós estamos reservados para a parte de síndrome respiratória aguda grave e lutando também com a expansão, principalmente de regionalização para o interior. Patos já funciona como alta complexidade, mas buscando também levar para Sousa e para Cajazeiras a questão de uma maior complexidade do cuidado de UTI, que já tem em Cajazeiras, e só a questão de organização da equipe médica é o maior gargalo hoje de luta, de busca, nesse quesito. Bom, tá aí, né? O Estado está tendo que agir, né? Criar estratégias para dar conta do aumento da demanda, né, da procura pelos serviços de saúde, né, já que essas doenças estão se multiplicando, mas a gente volta a reforçar, a gente tem uma arma muito eficiente. Melhor, né, do que remediar é prevenir, e a prevenção passa por aqui. É só se dirigir a um posto de vacinação, trazer a documentação, né, um documento oficial com foto, a caderneta de vacinação no caso das crianças, mas se você perdeu, não está achando, pode vir que o pessoal aqui dá um jeito, pelo CPF também eles conseguem localizar. E aí se imuniza, né? Quem tem direito à influenza procura, né, tomar essa vacina, mas as crianças, a gente faz um alerta, é o público que está sendo mais atingido, né? Um público muito frágil que precisa dessa proteção, né? As unidades de saúde infantis estão abarrotadas de gente e a gente trouxe os números agora há pouco, né? As crianças estão morrendo aqui no nosso estado. Então, pais, tenham consciência, né, e tragam seus filhos, não deixem eles vulneráveis a esses vírus que estão circulando aqui no nosso estado. Linda, a gente deixa esse alerta e volto contigo aí no estúdio. Tá certo, alerta feito. Inclusive, não só o alerta, né? A gente tem trazido aqui informações importantes, dicas, orientações, os alertas também necessários nesse momento, né? Então, não tem desculpa, gente. A gente está observando e acompanhando aqui no Jornal da Correio, infelizmente, o aumento no número de casos, a situação crítica, em crianças principalmente. Então, realmente, é o momento de se preocupar e de se cuidar também, tá bom? E falando em cuidado, eu quero agora a sua participação justamente contando pra gente, contando aqui pra mim, como estão os cuidados aí na sua casa, com a sua família, né? Quais são os cuidados que vocês têm tomado com relação a essas síndromes e também com relação à vacinação? Vacina em dia, todo mundo organizado, direitinho, tomada a vacina, né? Para não ter nenhum problema a mais? Me conte aí. Nossa interação no Instagram está no ar, tem a nossa interação também no WhatsApp que está aberto aqui, já acompanhando a sua mensagem no 99332 1212, tá bom?